Oi, gente, boa noite. Vocês estão bem? Oi, Boa Claudinha, noite. Bruna. Oi, gente, sejam bem-vindos. Dona Elita, Leandro, Maria Sueli, Fátima, Ronan, Dani, Fefe e as meninas, Tia do Carmo, Maluzinha, Ana Laura, Jéssica, Claudinha, Lorena, Ana Paula. Sejam bem-vindos aqui hoje. Tenho certeza que vai ser um encontro super legal. Vocês vão sair daqui muito mais felizes e abençoados do que chegaram, tá? Hoje a gente tem um convidado que é o Leandro, ele vai falar para a gente sobre caridade. E eu quero chamar a Maluzinha para fazer a nossa respiração inicial aqui. Boa noite, gente. Agora eu queria convidar vocês a se sentarem em uma posição confortável. Vai fechando seus olhos, colocando a mão no seu coração. Vai esvaziando sua mente. Vai organizando ela. Vai tirando todo o trabalho, todo o estresse, tudo que você passou hoje, onde você foi. Vai deixando sua mente limpa e pronta para verdadeiramente receber e entender a palavra. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que não agrada a Deus, toda raiva, toda angústia. Mais uma vez, inspira coisa boa, fé, paz. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, todo ódio, todo remorso. Mais uma vez, inspira coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, tudo que te impede de louvar ao Senhor. Hoje eu peço ao Senhor que essa noite seja muito abençoada, que o Espírito Santo se revele no meio de nós, que tudo que Ele quer nos dizer, que Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje. Caridade. Segundo a Bíblia, a caridade é o amor a Deus e ao próximo. A caridade é a maior de todas as virtudes. Deus nos passou 10 passos para irmos para o céu, que são os 10 mandamentos. E um desses passos é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar todos os nossos irmãos é tão difícil. Ajudar aqueles que nos fizeram mal nos fere tanto. Mas Deus, mesmo quando nós pecamos, Ele continua nos amando incondicionalmente. E uma pergunta vem à minha cabeça. E se essa pessoa que nós temos que ajudar fosse o Senhor? Eu tenho certeza que você não hesitaria em ajudar. E Ele mesmo nos diz que quando ajudamos os pequeninos, estamos ajudando a Ele. Deus te ama mais que tudo. E como Ele mesmo disse, a essa medida nós temos que amar o nosso próximo. Então, durante essa semana, pratique a caridade, pensando que aquela pessoa que é tão difícil de ajudar, que é tão difícil de servir, é o Senhor. Amém? Amém. Obrigada, Maluzinha. Deixa eu mudar aqui para o Leandro. Leandro, pode ficar à vontade para falar aqui hoje. Acho que você tem uma palavra que é muito boa. Tive o prazer de encontrar o Leandro na minha jornada aqui no mundo profissional. E a gente teve uma boa troca, assim, durante as nossas conversas, e aí eu convidei ele aqui hoje, porque com certeza ele tem algo para contar para a gente e deixar a gente mais inspirado aqui no dia de hoje. Fica à vontade, viu, Leandro? Bem-vindo. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar, né,
e não compartilhar, mas partilhar, né, que seja uma partilha entre todos nós, né, eu não quero simplesmente falar, mas também quero ouvir, né, eu acho que a graça, ela vem do alto, ela chega na pessoa, mas ela não deve ficar, né? Ela deve ir além, né? Então Deus, ele vem a mim e ele passa de mim ao próximo, né? Eu vou ler aqui, já que a Maluzinha falou ali, né? A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Em algumas traduções, ela fala, cita lá 3 coisas, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e se eu não tivesse caridade, em algumas Bíblias vai estar a palavra amor, depois vocês vão entender por quê, tá? Seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, não faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Essas 3 coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Eu separei algumas coisas, né, para a gente ir falando, né. O que vocês veem como caridade, né? Bem naquela coisa de partilha mesmo. Quem quer me ajudar aí? Alguém se habilita? Ajudar as pessoas? Ajudar pessoas, o que mais? Quem mais quer falar? Ajuda aí, gente. Acho que Amor se ao colocar no próximo. lugar do outro através Amor ao Empatia. próximo, servir, empatia, né? Servir sem Saber esperar algo em ouvir. troca. saber ouvir. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu vou relembrar alguns pontos, né? A Malu até citou um deles que é bem importante, né? Ajudar os pobres. Ajudar os pobres. A Malu citou um segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Normalmente, é da natureza humana, o instinto de preservação, né? Sempre quando a gente está numa situação de perigo, a gente vai, de alguma forma, lutar pela nossa autopreservação, ou seja, primeiro eu tento me salvar, e aí, se eu não raciocinar direito, talvez eu vá tentar salvar alguém. Mas o instinto de preservação, ele sempre vai falar mais alto. Eu vou dar um exemplo: se eu estou dirigindo um carro, né, e eu vejo numa situação de perigo, é muito provável que eu vá livrar o meu lado, né, de uma possível batida, do que o lado do passageiro. Isso é o instinto de preservação.
né? Isso é da natureza humana, o instinto de preservação. Isso não é egoísmo, enfim. Só estou citando num exemplo, tá, pessoal? Seguindo ainda na linha de exemplos de leituras, né, a gente tem a passagem do bom samaritano lá na Bíblia, né, que conta a história, né, que uma pessoa estava lá machucada e algumas pessoas passaram por eles e não o ajudaram, até que passou lá um samaritano e decidiu ajudar aquela pessoa que estava machucada. Um detalhe que chama a atenção, né, o judeu, que seria o exemplo da pessoa que estava machucado, que foi ajudado pelo samaritano, eles não se davam, né? Eles tinham uma briga entre eles, né? É como se fosse aqui no Rio Grande do Sul um gremista e um colorado. Ontem a gente teve o Grenal, né? Uma pessoa que torce para o Grêmio, ela nunca vai conseguir torcer para o Internacional. E uma pessoa que torce para o Internacional, ela nunca vai conseguir torcer para o Grêmio. E nesse exemplo do bom samaritano, né, eram exatamente a mesma coisa. Eles não se falavam, eles não se tocavam, não se cumprimentavam. E nesse caso, o samaritano foi quem decidiu acolher e ajudar, né? Então, o que Jesus quis nos mostrar com isso, né? A questão da caridade e o de se colocar no lugar do outro, ele vai muito além do nosso próprio entendimento, talvez até da nossa vontade. A gente tem uma tendência muito forte sempre de ajudar quem eu conheço, com quem eu simpatizo, né, com quem tem os mesmos gostos que eu, né, com quem tem as mesmas preferências que eu, né, quem tem talvez a mesma cor do meu cabelo, né, a minha estatura, a cor da minha pele. E o que essa leitura, né, do Bom Samaritano nos mostra, que a caridade ela vai além disso. Ela não pode fazer distinção em absoluto, né? Tanto isso é verdade, né, que o sol ele nasce para todos, absolutamente para todos, tanto a pessoa boa quanto a pessoa ruim, né? E a vontade de Deus é que absolutamente todos sejam salvos, todos, né? Até aquele pior bandido, né? A esperança de Deus é que essa pessoa também se converta e possa ser salvo. Um exemplo disso é na crucificação, né? Diz lá, tinham 2 bandidos, né, ou malfeitores, que foram crucificados junto com Jesus. A Bíblia não fala o que eles fizeram para estar ali, né? Mas, naquela época, não precisava fazer muita coisa para ser crucificado, porque, se eu não me engano, mais de 3.000 pessoas foram crucificadas naquele ano. E Jesus, né, quando um deles diz, quando tu vieres no teu reino, te lembra de nós. O que ele disse? O que foi que tu fez, né, para tu estar aí? Começou a perguntar para ele, né, que mal que tu fez, foi para quem que tu, né, qual foram os teus crimes, quais foram os teus pecados? Não, ele disse assim, ó, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, houve um arrependimento e houve uma salvação. Então não teve aquela questão de distinção, né? Às vezes até na própria religião a gente tem essa mania de achar que a minha religião é certa e a religião do outro é errada, né? De que eu sei o correto e de que o outro não sabe o correto, né? É uma questão puramente humana, né? E uma outra questão, né? Ninguém tem amor maior do que daquele que dá a vida pelos seus amigos, né? Isso foi dito por Jesus, né? Eu gosto de citar muito, né, quando falo sobre caridade, todo mundo conhece a visitação, né, de Gabriel, né, que está lá na Bíblia. Gabriel veio visitar Maria e fez a anunciação dizendo que ela ia dar a luz ao Salvador. E, durante a anunciação, ele disse, e
parenta lá, que então era prima, Isabel, ela também está grávida, né? Esse já é o 6º mês de gravidez dela, da Isabel. Quando o anjo saiu da presença de Maria, o que Maria fez? Se colocou a caminho da casa de Isabel, né? Isabel já estava no 6º mês, era uma pessoa de mais idade, enfim, teve João já na velhice, né? A gente, talvez, alguns de nós podem não ter se dado conta, né? Maria saiu para visitar Isabel e lá ela ficou até João nascer, né? Então, Maria estava grávida, foi a pé até a casa de Isabel, e lá ela ficou por 3 meses. O que ela foi fazer lá? Vocês sabem o que ela foi fazer lá? Quem arrisca? Ela foi ajudar, ela foi trabalhar, ela foi fazer a lida da casa, né? Como Isabel já era de idade, estava grávida, né? Então se tinha todo aquele risco de perder o bebê, né? Maria não se colocou em primeiro lugar e foi para lá para trabalhar, se colocar para servir, exatamente, para servir, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, né? E eu gosto muito desses exemplos, porque é difícil da gente conseguir pensar dessa forma, né? Por causa dessa questão do nosso egoísmo, de querer sermos muito autopreservativos, né? A gente quer se preservar, né? Eu não vou me expor, né? Eu não vou me meter, eu não vou ajudar. No ano passado a gente teve aqui as tragédias, né? Da enchente, enfim, toda a região nossa aqui, acabou, a minha casa, graças a Deus, a água não chegou nem perto, enfim, né, mas eu tive vários amigos que tiveram água, apartamentos, 2º, 3º andar, onde a água chegou, enfim, e a gente viu uma mobilização muito grande, né, de muitas pessoas querendo ajudar, e infelizmente a gente viu também muita gente querendo se aproveitar, né, pegando doações sem precisar de doações, ou fazendo autopromoção nas redes sociais, dizendo que ajudou e de fato não ajudou, enfim. Isso é uma coisa, talvez até um pouco triste, né, do ser humano, né, mas infelizmente esse tipo de coisa ainda existe, né. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só compartilhar aqui. Vou compartilhar só uma telinha aqui. Vocês estão vendo esse login aqui, pessoal? Sim. Tá, beleza. Eu quis falar só um pouquinho antes, né, para chegar nisso aqui, tá? Esse aqui é um projeto que agora, no dia 2 de outubro, vai completar 10 anos de existência, chamado Anjos da Madrugada. O que esse grupo faz? Eles atendem as pessoas em situação de rua, né, em 2 cidades aqui da região, né, é a cidade de Novo Hamburgo e a cidade de São Leopoldo. Todas as sextas-feiras, esse pessoal leva jantas a essas pessoas em situação de rua. A gente, deixa eu voltar aqui. Não sei se eu consigo deixar as 2 telas, não, né? Como 2 telas. Deixar eu aparecendo e o logo, mas não precisa, né? Eu vou tocar em algumas coisas, pessoal, mas é só para a gente refletir, tá? Bom, então o que esse grupo faz? Eles levam jantas, né, todas as sextas-feiras, né, para essas pessoas em situação de rua, levam alimentos, cobertores, enfim, roupas. E qual é o objetivo? O objetivo é criar um vínculo afetivo com essas pessoas em situação de rua e, após, né, ter essa afetividade,
propor a internação. E aí aqueles que querem internação, né, a gente leva eles para as comunidades que acolhem, que são parceiras, para que eles possam, então, fazer o tratamento para recuperação. Todos eles, né, ou talvez aí 99,9% das pessoas em situação de rua, eles são dependentes químicos, né? A gente sempre tende a pensar que o dependente químico, ele é vagabundo, ele é preguiçoso, ele não quer sair daquela situação, né? Porém, a dependência química é uma doença, né? Ela não tem cura. Então, uma vez dependente químico, a pessoa morre dependente químico. O que acontece é, o dependente químico, ele consegue viver sem o uso, mas ele vai ter vontade de usar sempre, 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 sempre. Por que eu estou falando dessas coisas? Eu comecei a participar, o grupo então vai fazer 10 anos, eu estou lá participando desse grupo há 8 anos, e isso fez com que eu também passasse a ver essas pessoas de uma forma diferente, né? Como é que eu os via antes, né? Eu passava, olhava, mas eu jamais iria interagir com essas pessoas, né? Jamais ia conversar, enfim. E eu sempre tinha certo receio, porque eu pensava, eu vou chegar perto, eles vão me assaltar, ou eles vão me machucar, ou eles vão fazer alguma coisa. E depois que, então, eu comecei a participar desse grupo, eu percebi que isso tudo estava aqui na minha cabeça. Ou seja, eu que criava esse pré-conceito de uma coisa que só existia na minha cabeça e não na realidade. Nestes 8 anos que eu participo desse grupo, eu nunca fui assaltado, eu já levei vários para internação, ou seja, peguei eles, coloquei dentro do meu carro, levei até os locais que são parceiros, que os acolhem, né? Eu nunca passei por nenhum tipo de situação que eu pudesse dizer, meu Deus, a minha vida está em risco. À medida em que eu passei a conhecê-los, eu comecei a identificá-los pelo nome, eles me conhecem pelo nome, e o que acabou acontecendo de fato? Se cria esse vínculo, né? Ou seja, é como se tu estivesse visitando um amigo, né? E se vocês pudessem, né, um dia visualizar, tu chega, encontra, abraça, conversa, enfim. Tem um trecho na Bíblia que Jesus fala: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me visitar, né? E aí lá as pessoas perguntam, tá, mas quando, né, quando foi que a gente fez isso? Toda vez que tu fez ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Por quê? Porque às vezes a gente esquece, né, a gente que acredita em Deus, a Deus está dentro de mim, sim, e Ele está, mas Ele também está dentro do outro, não importa a condição do outro, né, porque Deus é, né, ou seja, se eu não aceito Deus, é um livre-arbítrio meu, mas Deus não deixa de me amar, né, isso acontece também para aqueles irmãos que estão lá, né, em situação de rua. Deus continua os amando, né? E aí vem a seguinte pergunta, né? Será que Deus não espera do Leandro um comportamento talvez diferente em relação a eles, né? Ou, vou dar um outro exemplo, né? Todos nós conhecemos, eu tenho uma vizinha lá, ela fala, eu acho ela muito chata. Então eu nunca dou atenção a ela, né? Será que Deus não espera exatamente o contrário de mim? Que eu passe a dar atenção a essa minha vizinha, né? A caridade, para que ela seja caridade, né, ou o amor, para que ele seja amor, ele precisa me tirar da zona de conforto, né?
quando eu faço algo que é supérfluo, né, em que eu não precise me esforçar, isso não é caridade, né? Dá um exemplo, eu faço uma janta na minha casa, convido os meus irmãos, meus sobrinhos, né? Isso não é caridade, porque eles também vão me convidar e eu vou fazer, e eles vão fazer para mim e vão me tratar exatamente da mesma forma. A caridade é quando eu faço algo para alguém, de alguma forma, e eu não espero nada em troca. E eu digo a vocês que, para mim, até às vezes é melhor que a pessoa nem saiba que eu fiz, porque daí eu consigo ficar escondido, né? Eu tenho vergonha, né, de falar algumas coisas. Eu estou falando aqui sobre o Anjos, né, e sobre participar, para poder citar para vocês essa questão da caridade. Mas eu não carrego um crachá no peito, né, dizendo, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Sair da zona de conforto, talvez até essa questão da pandemia que aconteceu conosco, né, a gente pôde perceber o quanto a vida é frágil. Quanto a vida é frágil, né? Muitos de nós perderam familiares, eu perdi tios, perdi amigos, enfim. E a gente sempre, né, a nossa vida, em função da agitação, a gente sempre tem aquela questão de, primeiro eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, e nunca, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar do outro. Se o Anjos da Madrugada, ele existe há 10 anos, isso significa que durante a pandemia, o Anjos da Madrugada pergunta, ele continuou levando as jantas, sim ou não? Para mim, sim, foi importante, não? Que as pessoas deviam estar no mesmo lugar, ou não? O Anjos continuou levando, né? Obviamente, né, tinha uma restrição, principalmente no início, ali nos primeiros 4, 5 meses, estava bem restrito, as prefeituras não queriam que ninguém saísse de casa à noite, como o Anjos da Madrugada sai à noite, né, o grupo se reduziu ao máximo, então iam somente 4 pessoas para levar essas jantas nas 2 cidades. Normalmente são mais, e daí vai um grupo para cada cidade. Nenhuma das 4 pessoas pegou o Covid. E era até uma coisa tensa de ver, porque do que eles se alimentam, né, quando eles estão na rua? Alguns restaurantes, alguns bares acabam doando alguns alimentos, às vezes até alimentos já que estão meio estragados, enfim, né, eles acabam doando, só que na pandemia estava tudo absolutamente fechado, né, principalmente no início, estava tudo completamente fechado. Então eles não tinham aonde conseguir alimento, né. É exatamente a questão de se colocar no lugar do outro, e principalmente sem esperar nada em troca, né. Eu não estou falando do Leandro, eu estou falando do Anjos, né? Foi o Anjos da Madrugada, então esse grupo de voluntários que continuou fazendo essa ação. A gente sempre pede a Deus, né? Tentar ler as mentes agora, né? Eu sempre peço a Deus, né? Nós todos aqui, né? A gente, Deus, né? Me dá tal coisa, me consegue tal coisa, faz por mim tal coisa, enfim. Mas e o que eu faço pelas outras pessoas, né? Talvez Deus também espere isso de mim, né? Tá, Leandro, tu quer isso para ti, tu quer saúde, né, Leandro? Mas tu já visitou alguém no hospital, né? Tu te preocupa com as pessoas que tu conhece que estão doentes, Leandro? Né? Tu quer tanto saúde? Será que não é o momento de eu começar a inverter, né? Se eu pudesse, né, detalhar vocês, mas a gente não pode expor, vocês não têm noção de quantos participantes do Anjos da Madrugada vieram ao Anjos da Madrugada, né, como voluntário, por estar em depressão e tudo mais, e à medida que começaram a participar, a tal da depressão foi embora. Por quê? Porque o foco não é mais ele, o foco agora é o outro, né? Ele começa a olhar para o outro, ele começa a esquecer, né,
e começa também a perceber que o problema dele não é tão grave quanto ele pensa que é grave. Então, a questão de se colocar no lugar do outro, de ir ao encontro do outro, né, de construir as pontes, né, e não os muros, né. Uma das coisas talvez mais tristes que possa acontecer numa família, e às vezes acontece, né, de um membro, um familiar acaba falecendo e alguém da família, né, eu não me dava com meu irmão, ou com minha mãe, ou com meu pai, com meu tio. Eu vou citar um caso, uma menina que eu conheci uma vez, né, a gente até tinha ido a um retiro. Antes de sair para esse retiro, ela havia brigado com o pai dela. Eles viviam assim discutindo, relação pai e filha, né, enfim. E aí, durante esse retiro, ela se deu conta que ela estava errada, e não o pai, né. E aí ela pensou assim, eu vou pedir desculpas para o meu pai quando eu chegar em casa. Quando ela chegou em casa, de volta do retiro, o pai já estava dormindo. E aí ela pensou, eu vou acordar amanhã mais cedo, né, para então falar com meu pai e pedir desculpas ao meu pai. Naquela noite, esse senhorzinho acabou falecendo, né? Então ela perdeu a oportunidade de pedir desculpas ao pai. Por isso, de tentar construir as pontes o mais rápido possível, né? E não ser aquela pessoa egoísta, aquela pessoa amargurada, né? De ficar guardando as coisas, né? Remoendo os sentimentos, né? Só o amor é capaz de curar. Só o amor é capaz de curar, né? E o amor, ele nos tira da zona de conforto. Ou seja, sei lá, tal pessoa me fez tal situação que me deixou chateado, me deixou magoado. Bom, agora, para que eu consiga resolver isso dentro de mim, eu preciso exercer o amor, né? Tanto que Jesus diz lá, né, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se ele tiver sede, dele de beber. Ou seja, não somos nós os juízes, o juiz é Deus. E se eu, né, ousar me colocar na posição de juiz, eu estou me colocando na posição de Deus. Cuidado, cuidado com o pecado que eu posso estar cometendo, né? Não nos colocarmos na posição de juiz. Vou mostrar um outro exemplo. Eu gosto muito, né, da parábola do filho pródigo, né? Eu li 3 livros de 3 autores diferentes falando sobre a parábola do filho pródigo. Nós temos uma tendência, né, ou eu, né, sempre tinha uma tendência de me colocar em uma das duas posições, né? Ou como o filho mais velho, né, aquele que está sempre ali, eu sempre fui uma pessoa boa, sempre tentei ser uma pessoa boa, né? E aí agora veio essa criatura que era uma pessoa má até ontem, né, e hoje está aqui recebendo as graças de Deus, né? Então eu ajo com inveja. Ou então, né, eu agia e sempre me imaginava como o filho mais novo, aquele que simplesmente deixa Deus de lado e vai seguir o caminho. Porém, o que de fato Jesus quer nos mostrar na parábola do filho pródigo é o Pai. O centro da parábola do filho pródigo é o Pai. Por quê? Quando o filho mais novo volta e o pai o avista, ele diz: coloque uma sandália nos pés e o anel no dedo dele. Vocês sabem o significado disso ou não? Alguém sabe? O significado de colocar o anel no dedo significava nada mais, nada menos do que ele tinha de novo direito à metade da herança, e se ele quisesse pegar metade da herança e ir embora de novo, ele poderia. É uma coisa estranha, né?
O pai não perguntou o que foi que tu fez com a herança, aonde tu estava, né? O que que tu fez nesse tempo todo, né? Que tu simplesmente dissipou todo o patrimônio que era teu por direito, né? E agora tu me aparece aqui como um mendigo, né? Ele disse: põe o anel no dedo dele. Isso mostra o amor de Deus para conosco. E isso Jesus queria nos mostrar como deveria ser o nosso comportamento em relação aos nossos irmãos. Aqui eu digo irmãos no sentido amplo, né? Ou seja, alguém brigou comigo lá e agora a pessoa se arrependeu, ela vem, eu não vou, né? Ela me magoou, eu não vou perdoar, né? Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Né? Eles achavam lá que era 7. Vocês sabem por que do 7? 7 é o número da perfeição. Então, eu vou perdoar perfeitamente. E aí Jesus diz: não, 7 não, 70 vezes 7, ou seja, infinitamente perfeito deve ser o meu perdão. E isso precisa de muito despreendimento, né? Eu escuto muito a gente dizendo, né, as pessoas dizendo: eu perdoo, mas não esqueço. Se tu não esqueceu, logo tu não perdoou, né? Se tu não esqueceu, logo tu não perdoou. De novo, o exemplo do pai quando o filho voltou, né? O pai sabia que ele chegou ali de mão abanando, o dinheiro ele gastou, né? Põe o anel no dedo, ou seja, de novo, tu tem parte na herança. Não importa o que tu fez. A questão do acolher, né? De fato, o acolher. O mundo, né, de uma maneira geral, ele é muito frio, muito egoísta, né? Quem sabe não está no momento de nós começarmos a exercer de fato o amor. Mas não tão somente o amor com os mais próximos, mas principalmente com aqueles que estão distantes e que não podem retribuir, né? Seja um hospital, seja um asilo, seja um orfanato, seja com crianças carentes. Deus já me permitiu, durante essa minha existência, né, experimentar asilo, experimentar orfanato, experimentar crianças carentes, e eu posso dizer a vocês que a sensação de completude, né, que eu sentia, né, quando estava participando dessas ações, é indescritível, indescritível. É algo que não cabe dentro do peito, né? A questão de quando tu te coloca, né, a serviço do outro, principalmente naqueles casos em que o outro não consegue retribuir, né? Já cheguei a me vestir de palhaço, né, para crianças carentes, e foi muito engraçado porque foi decidido na hora. Alguém me levou uma roupa de palhaço, alguém tem que se vestir de palhaço, quem vai, quem vai, quem vai, e ninguém falava nada, eu pensei, não, eu vou, mas eu nunca me vesti, não tenho experiência, então tive que encarnar um personagem ali, né, e me tornar um palhaço, né, para poder interagir com as crianças. Para mim até foi um desafio muito grande conseguir, né, encarnar o personagem. Mas isso mostra a questão de como a gente deve agir, né, em relação ao todo, né, e não colocar barreiras e construir muros, enfim, né, e sim pontes, né, se abrir para as ocasiões e permitir, né, que as coisas aconteçam. Um exemplo, né, prático. Eu e a Vânia nos conhecemos numa situação de trabalho, né, ela como profissional voluntária para a minha empresa, né? Então ela estava prestando um trabalho, um serviço, né, profissional, como voluntária, né? Como que a gente chegou nessa conversa em que me trouxe hoje aqui? Ou seja, a gente foi conversando, enfim,
profissionalmente, porém a gente percebia que a gente tinha muitas coisas, muitos pensamentos que eram em comum, né? Agora imaginem se eu me fecho, né, e fico fechado, ou se a Vânia se fecha e fica fechada, eu perderia a oportunidade de conhecer vocês hoje e de estarmos aqui falando. Só que agora eu queria ouvir um pouco de vocês também, pessoal, porque senão... Eu quero só aproveitar, antes de abrir para todo mundo, para adicionar umas coisas. A primeira coisa é, gente, caiu minha luz agora há pouco, voltei, mas se cair de novo, vocês já sabem. Eu faço parte de um projeto que se chama Inovativa, que faz mentoria para startups em fase inicial, e eu sou voluntária desse projeto. Ele tem startups do Brasil inteiro, é super legal, e aí eu conheci o Leandro lá, assim como eu já mentorei outras empresas, ele foi a minha empresa dessa vez, e foi super legal. Outra coisa é que eu sou muito grata porque eu tive a oportunidade de ter uma escola da caridade dentro da minha casa. Minha mãe ela é ainda uma pessoa super da caridade. Eu cresci, tinha vezes que eu ia dormir e acordava com alguém sentado dormindo na sala, que ela pegava de rua e colocava para dormir em casa. Eu falava, e a gente ficava, lá vem manhã de novo com essa velha que vai botar aqui, tipo, que era de rua. E ela botava, e até hoje ela faz isso, ela junta comida para dar uma moça lá da rua que catava lixo, então ela sempre está ajudando as pessoas, e eu cresci com isso dentro da minha casa, então eu sou muito feliz com isso. A outra coisa é que eu estava conversando recentemente com a minha sobrinha, que faz um pouco tempo, eu comecei a fazer doação aqui em São Paulo, porque eu me incomodava muito com pessoas de rua, pedindo na rua, e eu não queria dar mais dinheiro, né, e nem parar para pagar coisas, como eu fazia sempre. Aí eu comecei a ajudar as instituições, né, eu estava contando isso para minha sobrinha, e aí ela falou, mas você fica ajudando, que esse povo folgado e tal. Eu falei assim, olha, se você doa, significa que você é um canal de bênção na vida das outras pessoas. E para você ser canal de bênção, você tem que receber. Então, você recebe muito mais do que você vai dar, com certeza. E eu vou dizer para vocês que a minha vida mudou com essas doações, porque eu fiquei um tempo desempregada e foi muito difícil para mim começar a ganhar qualquer dinheiro. Muito difícil. Inclusive, eu comecei a fazer o trabalho de inovativa porque eu estava sem trabalho, o voluntariado. Eu estava sem fazer nada assim, eu falei, cara, eu vou começar um projeto, porque aí pelo menos eu movimento a minha energia. E aí, eu comecei com meus primeiros projetos a fazer doação a partir de tudo que eu recebia. E eu comecei a pegar mais coisas e a minha vida financeira começou a melhorar. Mesmo nos pequenos dinheiros que eu recebia, eu comecei a fazer doação. E eu sinto muita gratidão de poder colaborar com esses projetos, e eu acho, para mim também faz total sentido o que você está falando, que se eu fizer, por exemplo, eu posso dar um dinheiro para minha mãe, isso não é a caridade, porque ela pode me dar alguma coisa de volta. Qualquer coisa que eu fizer para alguém que pode me dar alguma coisa de volta, ajudei uma amiga, isso não é parte da caridade. Eu tenho que ser bênção na vida da pessoa, que ela realmente ache que foi Deus que mandou aquilo para ela. Tipo assim, aquela coisa que veio, por exemplo, sei lá, se eu fizer alguma coisa por alguém algum dia, pensando que eu estou fazendo caridade, eu quero que ela sinta que Deus me mandou como portadora disso para essa pessoa, e eu não tenho nada a ver com isso. Tipo assim, ela não vai me reconhecer, ela não sabe a minha cara, ela não sabe nada, entendeu? Porque se eu faço e é uma amiga, beleza, mas eu faço porque eu gosto da amiga e tal, e eu posso receber algo de volta da amiga. Dessas pessoas que nem sabem meu nome, eu não posso receber nada de volta. E aí eu recebo mais de Deus para poder ser canal de bênção para as outras pessoas. Experimentem isso na vida de vocês, eu acho que é muito gratificante, me deixa muito feliz. É um dinheiro que não faz falta, e eu tenho certeza que vocês vão começar a receber muito mais. E se sintam canais de bênção quando vocês fizerem alguma coisa pelos outros, que vocês vão começar a receber mais bênção ainda. Era isso que eu queria adicionar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer complementar? Alguma visão? Alguma coisa que se sentiu tocado? Gente, prazer, Leandro, te conhecer. Eu queria que você tenha o dom, né, a forma como você se expressa, né, essa frequência que vem da sua palavra, além da sua
experiência, sua vivência, traz uma paz muito grande para a gente e nos ajuda muito nesse entendimento sobre esse tema que a gente está estudando hoje, né? Eu queria só acrescentar, assim, sobre essa questão da caridade, me remete muito a outra virtude, né, que é a humildade, né? Eu digo por mim, assim, quanto mais humilde eu me colocar nessa condição de humildade, eu vou conseguir realizar mais trabalhos para o meu próximo, né? E estou fazendo para mim, né? Inclusive, né? Quando eu consigo me transformar dessa forma, estou sendo caridoso comigo para ser caridoso com o meu próximo. Agradecer muito pelas pessoas, mais uma vez, que trabalham para esse encontro da paz, né? A turma da coordenação aí, a Manuzinha que abre esse encontro nosso com tanta inspiração, é outra também que tem um dom fantástico também, que toca muito meu coração. A gratidão, boa noite para vocês aí. Eu só queria, vendo a Wanda falar, eu me lembrei de alguns casos que aconteceram para vocês perceberem como realmente Deus se faz presente quando a gente está aberto para fazer a caridade. Várias vezes aconteceu isso que eu vou citar, tá? Como é que a gente faz, tá? Tem um grupo que chega mais cedo, faz as jantas, esse grupo volta para o aconchego do lar. Depois, né, o pessoal que chega depois, né, eles dividem em 2 grupos, né, pegam lá, e cada grupo leva uma quantidade de jantas para uma determinada cidade. Várias vezes aconteceu a mesma coisa, a gente fazer todos os trajetos e sobrar lá 1, 2 marmitas, e a gente pensar, pô, e agora? Né? Uma vez eu estava voltando para casa, né, com 2 marmitas. Quantas pessoas eu encontrei? 2 pessoas em locais totalmente distintos. Um deles, inclusive, ele estava, aliás, os dois. Um deles tinha acabado de revirar uma lixeira, tinha encontrado umas bolachas, e ele ia comer aquilo que estava no lixo. E aí, quando eu cheguei com aquela marmitinha quente, ele ficou muito feliz, né, porque ele disse, meu Deus, eu ia mesmo comer agora essa bolacha, e Deus trouxe isso aqui. E o outro, ele estava dentro, era um lixo grande, ele estava dentro do lixo revirando aquilo. E aí eu perguntei, ô irmão, não quer uma janta? E eu estava mesmo procurando uma coisa para comer. Isso mostra o amor de Deus. Não é o Leandro, não é o Leandro. O Leandro simplesmente se colocou à disposição, né, e aceitou, né? E aí, quando a gente se abre, Deus age. Né? Como é que Deus vai falar comigo? Simplesmente aceita, né? Aceita, se abre e deixa Deus agir. Pode falar. Acho que alguém bateu uma palminha aí, não sei quem foi agora. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Ronan tá falando alguma coisa que você tá no mudo, Ronan. Não, eu só bati a palminha mesmo, que eu tô batendo palminha aqui. É fantástico. Já que eu entrei agora de novo aqui, eu queria acrescentar também sobre as coincidências, né? Aí em BH, principalmente em cidades maiores, é muito comum os pedintes ficarem na porta dos supermercados pedindo uma contribuiçãozinha, assim, compra uma caixa de bombom para mim poder vender na praça. Aí, uma vez eu fiz isso, quando eu saí, ele já não estava mais na porta. Eu saí andando com essa caixa de bombom, com minhas compras, assim, para quem que eu vou dar essa caixa de bombom agora? Tem que achar uma pessoa. Eu vou encontrar, tenho certeza que vou encontrar, mas eu estava chegando em casa já, com a caixa de bombom, quando eu olhei para o lado, uma menina funcionária de um hotel, sentada fazendo um horário de descanso, de almoço dela, assim, e eu olhei assim, bati o olho, assim, gente, tá com um aspecto tão triste, essa caixa de bombom é para ela. Eu atravessei a rua, fui lá, e falei para ela assim, eu vim andando com essa caixa de bombom aqui, tenho certeza que ela estava encomendada para você. Ela abriu um sorriso e agradeceu, assim, menino, você não sabe como você consertou meu dia hoje, estava tão difícil o dia de hoje, você me trouxe. Então, é Deus mesmo que coloca a gente no caminho direitinho, a gente fica tão feliz, né, quando acontece quando o serviço é bem feito, né, para ele, né, e a gente sempre com essa consciência cada vez mais de ser um instrumento dele, né, para servir, é fantástico. Eu me lembrei agora, você falando isso, de um cara que tem aqui na minha rua, que ele trabalha na frente de um hotel. Eu não sei o que ele é do hotel. Se é segurança, não sei. Todo mundo que passa na rua, ele fala, bom dia, Deus lhe abençoe. Boa tarde, Deus lhe abençoe, já vai embora, vai com Deus.
e ele muda a vida das pessoas ali. Outro dia eu perguntei: oi, tudo bom? Como é seu nome? Você sabe o trabalho que você está fazendo aqui? Tipo, de ficar alegrando a vida das pessoas. Ele, eu gosto de trazer a bênção de Deus para todo mundo que passa aqui. Então, esses pequenos atos, assim, né, são interessantes. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Bom, eu acho que o pessoal já está tímido e a gente está chegando na hora também do final. No final, toda vez, Leandro, a gente reza o Pai Nosso. Vou pedir para você fazer para a gente o Pai Nosso, tá? E aí a gente encerra. Aí, antes disso, quero te agradecer também por você ter topado compartilhar aqui com a gente, partilhar, né, como você começou falando, e com certeza a gente sai daqui com um olhar diferente para a vida. Eu vou pedir desculpa a vocês, né, pelo que eu vou fazer, com todo respeito. Eu sei que é um grupo ecumênico, tá? Eu sou católico, então a gente começa, nós católicos, com o sinal da cruz. Quem não é católico não precisa fazer, enfim, fiquem tranquilos. E se eu rezar um pouco diferente de vocês também, vocês rezem do jeito de vocês, né? Não tem problema. Eu já participei de voluntariado com espíritas, bem tranquilo mesmo. Certo? Aqui a gente é bem aberto. Só um minuto antes que a dona Marielita quer falar alguma coisa ali, eu acho. Falando no que Vânia falou aí, é muito significativo, porque existe uma passagem na Bíblia que diz que quando você der uma festa, convide os pobres, principalmente aqueles que você tem certeza que não vale convidar, que não vale retribuir. Com a gente, eu acho, não acontece isso. Nós pensamos em fazer uma festinha em casa, nós fazemos a nossa listinha de nossos amigos, aquelas pessoas que talvez vão nos convidar também. Mas o certo não é isso. Nós não precisamos ser retribuídos com aquilo que a gente deu. Então, é isso que temos que fazer. O exemplo que Jesus nos deu foi isso, que ele era pelos pobres. Você vê que no tempo que Jesus ajudava, e continua até hoje, ele é pelos pobres. Os pobres estão sempre em primeiro lugar. Isso aí. Isso aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se vocês me permitirem uma última coisa, sempre quando eu desejo feliz aniversário a alguém, né, quando eu escrevo, né, feliz e abençoado aniversário, enfim, mas eu sempre peço uma coisa, então eu vou pedir, né, isso a vocês, que o Espírito Santo conduza os passos de vocês, né? Porque é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que nos dá o entendimento. Então, vou pedir a Deus que Ele envie o Espírito Santo, né, a todos nós, e que o Espírito Santo conduza os nossos passos, né, durante toda a nossa vida, que a gente possa se deixar guiar pelo Espírito Santo. Muitíssimo obrigado mesmo. Vendo os rostinhos de vocês, eu já sinto vontade de dar um abraço bem apertado em vocês todos. Sintam-se abraçados. Fiquem com Deus. Fico feliz também de você ter ficado feliz de vir aqui. E volte mais vezes também. E a gente se fala. Você ficou mudo. Desculpe, eu botei no mudo e comecei a falar. Vai me mandando o link, Vânia. Toda segunda-feira eu sempre participo de uma reunião das 7 até umas 8, 8h30. Hoje a tela passou das 8h30, eu acabei saindo antes ali. Mas sempre que eu puder, eu faço questão de participar e aprender com vocês, com certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Deus te abençoe também. Obrigada, Leandro. Foi muito bom. Foi um momento obrigado, dona Lita. Com você. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, tchau. gente. Boa noite.